Oi, bom dia. Bem-vindo ao tutorial. Hoje eu vou te ensinar a fazer um GIF tipo esse daqui, que é no estilo Vaporwave, com esse movimento, com essas ondas que elas vão passando e com base em uma imagem. No caso eu usei essa imagem dessa escultura que é bem comum no mundo Vaporwave. O primeiro passo é fazer um mapa de profundidade. Tem alguns sites na internet que eles fazem isso com base em coisas diferentes. Você pode desenhar você mesmo, eles te ajudam. Eu vou linkar alguns. Tem outros que com base no foco, eles geram esse mapa de profundidade. Só que você precisa ter uma foto com o fundo bem desfocado, mas você consegue gerar facilmente. Então vamos começar. Você vai abrir o Processing, seu ambiente de desenvolvimento aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a janela, só que ao invés de colocar isso na função setup, como normalmente faz, a gente coloca nas settings, porque a gente vai importar a imagem e o tamanho da janela eu quero que seja igual ao tamanho da imagem, para a gente ter uma noção pixel a pixel como que está ficando o GIF. Você pode também já criar, fora dos settings, um objeto pimage, você pode dar o nome que você quiser. No meu caso, vou colocar foto. Aqui, logo que entrar, você já vai carregar ele, foto, vai ser load image. E você vai colocar o nome da sua foto. Para você poder carregar, você tem que estar com o sketch salvo já. Então a gente vem, salvo, vou salvar na área de trabalho. Isso. E daí você pode colocar o mapa de profundidade dentro da sua pasta. Daí quando você for carregar aqui, você coloca o nome, ponto e a extensão. E ele vai carregar a imagem aqui para dentro do programa. Daí para o tamanho da janela, você coloca foto.width, foto.height. Porque daí ele vai pegar na imagem quais são os parâmetros de largura, de altura, e ele vai colocar isso na janela já. Vai criar a janela com esse mesmo tamanho. Por isso tem que ser na função settings, porque você consegue usar variáveis quando você for criar a janela, enquanto no setup você não conseguiria, você só consegue usar números. Então vamos lá. Você já pode criar o void draw. Outra coisa que eu vou fazer aqui, que você provavelmente não vai precisar, é que eu fiz o meu mapa de altura invertido. Então o escuro é o fundo, ao invés do claro ser o fundo como deveria ser. Então eu já vou colocar aqui foto.filter invert. Porque daí ele vai inverter as cores. O que tá preto vai virar branco, o que tá branco vai virar preto. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma função que vai pegar a imagem, vai analisar pixel a pixel os valores dela e desenhar as linhas. Vai dar uma variação de altura para a linha, dependendo da claridade do pixel que ela está representando. Então, você pode criar. Pode colocar o nome que você quiser de novo. No meu caso, trace lines. O argumento dessa função vai ser uma imagem, e que eu vou dar o nome image, porque eu vou ter que digitar bastante vezes. Aqui dentro, você vai chamar a função loadPixels na imagem, porque isso vai criar uma lista com o valor de cada um dos pixels da imagem. Então, por exemplo, o segundo pixel do começo vai ter o index 1 nessa lista e vai ter o valor RGB dele. Daí a gente vai criar um loop para a gente poder analisar cada pixel. A gente primeiro vai criar um loop da altura. Então a gente vai contar com o Y e a gente vai ir em cada fileirinha assim. Então vai ser enquanto Y for menor do que. Se a gente colocar Y++, Y++, a gente vai ir cada uma das fileirinhas, porque ele vai aumentar de 1 em 1, só que não necessariamente a gente quer isso, porque a gente vai criar linhas demais aí. Se você olhar na nossa imagem de referência, ela tem um espaçamento maior. Então a gente vai precisar passar outros argumentos aqui para essa função, que vai ser um valor resolução de x e resolução de
y. É com base nesse valor que a gente vai querer aumentar. Por exemplo, se a gente passar resolução de y 20, a gente vai querer desenhar 20 linhazinhas, ao invés de desenhar uma para cada pixel. Então, ao invés de mais, a gente pode colocar mais igual a altura total da imagem dividida pela resolução que a gente passou. E a gente faz a mesma coisa para o x, porque daí a gente vai acessar a lista coordenada a coordenada. Tá, daí aqui pra dentro do loop, o que a gente vai fazer? Aqui a gente já vai acessar cada um dos pixels que a gente precisa. Então, se a gente colocou resolução 20 para y e resolução 20 para x, a gente vai pular a quantidade aqui e pular a quantidade aqui, vai acessar esse. Então vão ser 20 colunas de pixels e 20 fileiras que a gente vai acessar. E daí aqui dentro a gente pode fazer o que a gente quiser com esse valor de cada uma dessas fileirinhas. Então, a gente vai querer saber qual que é o valor da claridade do pixel que tem nessa coordenada. Int pixel vai ser daí, para acessar a coordenada que a gente quer, a gente tem um valor xy, mas essa é uma lista de uma só dimensão. Então, ela tem cada valor assim numa fila até o final. Para a gente acessar essa lista com base em coordenadas xy ao invés de um valor único, a gente vai transformar essas coordenadas no valor que seja correspondente. A gente faz isso multiplicando a coordenada da altura pela largura, porque daí, por exemplo, se for 79, se a gente estiver no pixel 79, a gente vai fazer 79 vezes a largura, daí a gente vai pular isso, até onde seria a fileira 79 e adicionar o x, porque daí a gente já vai estar lá e daí a gente vai pular um por um até o x. Só que tem um problema se a gente fizer só assim, porque esse valor, que nem eu disse antes, é o valor RGB codificado no sistema de cores do Processing. Mas a gente só quer o valor da claridade, se ele é claro, escuro, totalmente preto, totalmente branco. Então a gente vai chamar uma função chamada, que é brightness, que ela vai converter um valor de cor para um valor de claridade entre 0 e 255, e ela retorna um float. Então a gente precisa converter para int. Daí a gente chama a função int. E pronto, aqui a gente já tem a claridade do pixel entre 0 e 255. Se o pixel for totalmente branco, a gente vai ter 255. Se o pixel for totalmente preto, 0. Se for cinza, a gente pode ter 100, 180, essas coisas assim. Daí, com base nisso, a gente vai deslocar a linha. Ao invés de a gente fazer ela totalmente reta, a gente vai tipo, aqui seria o pixel, só que esse pixel é bem claro. Então vamos deslocar ela para cima. Daí vai dar aquela ilusão que tem, que é... Então, daí agora a gente já tem o valor de claridade. Como ele é um mapa de altura, a gente vai querer colocar as coordenadas mais claras mais para baixo, as coordenadas mais escuras mais para cima. Para fazer isso, a gente vai precisar converter essa claridade que está entre 0 e 225 para o valor que a gente quer deslocar a linha. No caso, a gente pode colocar assim. Pixel vai ser igual. Essa função que a gente vai usar também retorna um float, daí a gente já converte para inteiro. Map ele vai pegar um valor, qual seria o menor valor da escala, o maior valor da escala, qual seria o menor valor da escala nova que você quer converter e qual seria o maior valor da escala nova. Então vamos mapear o valor de pixel, que está entre 0 e 255, para um valor de menos 5 e 5. Então o que essa função vai fazer realmente? Se o pixel tiver o valor 0, ele vai retornar o valor menos 5. Se o pixel tiver o valor 255, ele vai retornar o valor mais 5. Se ele tiver o valor bem no meio, vai retornar 0. E daí a gente pode usar esses novos valores para deslocar a posição certinha com relação à altura. Então agora, para fazer isso, eu posso desenhar o círculo. Daí eu vou colocar o x vai ser o mesmo, porque é uma linha reta assim. E daí, ao invés de colocar só o y, eu coloco o y mais o valor de pixel para fazer o deslocamento que a gente quer. E raio 1 para a gente ter um só ponto. E daí aqui em Draw, vou chamar a função TraceLines com a imagem
foto que eu carreguei. A resolução de X, eu quero que ele calcule a altura de cada um dos pixels, então vai ser a largura da foto. E a resolução de Y, eu quero que ele faça isso em 20 linhas. Posso dar play já? Aqui, ó. Você pode ver que ele já desenhou o negócio. Só que o deslocamento ficou muito pequenininho, mal dá pra ver a imagem que a gente fez. É porque a amplitude que a gente colocou, ou seja, o menos 5 e mais 5, é muito pouco pra gente ter uma diferença tão grande quanto 255. A gente pode aumentar isso pra menos 10 e 10. Só vai executar. E ó, já dá pra ver melhor aqui. E você pode ir fazendo isso para qualquer valor que você quiser. Se você quiser menos 100 e mais 100, por exemplo, ele fica extremamente exagerado, mas você pode ver que ele deslocou conforme as alturas que a gente colocou lá. Aqui eu vou deixar menos 10 e 10 mesmo. Só que você pode ver que ele não é uma linha contínua aqui. Ele tem esses pontos que ele pula, tem um no meio e um aqui. Só que não é isso que a gente quer. O ideal seria que fosse realmente uma linha contínua, bem tranquilinha. E outra coisa, quando a gente colocou o 100 aqui, ó, cada pixel, ó, ele pula para cima da linha, a gente não faz ideia de em que linha que esse daqui realmente estava. E daí acaba perdendo totalmente o sentido da imagem. O que a gente ia querer idealmente fazer é fazer essa linha aqui tampar as linhas de baixo, para ele dar uma sensação de tridimensionalidade melhor. A gente pode fazer isso, ao invés de fazendo um círculo, a gente pode criar uma forma para cada uma das linhas e colocar essa forma. Para fazer isso, a gente pode vir aqui e colocar begin shape na função, né? Antes de começar os loops. E daí para cada ponto, ao invés de a gente desenhar um círculo, a gente vai adicionar um ponto. A gente vai adicionar um ponto nessa forma. E depois que acabar o loop, a gente vai terminar a forma. E ele já vai desenhar essa forma na tela. Podemos dar play. Ah, outra coisa. Eu estou terminando aqui depois que ele terminou os dois loops. Então ele está fazendo uma forma para o desenho inteiro. Daí por isso que tem esses problemas aqui. Se a gente tirar o end shape e colocar aqui dentro... Ah, o begin shape também tem que ser aqui dentro para ele iniciar uma nova forma para cada y. E daí ele termina a forma, coloca na tela. Daí ele vai começar outra forma para outra altura, desenhar todos os pontos, terminar a forma. Outra forma, papapá. Só que você pode ver... Eu vou diminuir a amplitude para ver melhor aqui. Aqui, ó. Só que você pode ver que o preenchimento dele tá branco e o nosso fundo ele é um cinza. A gente pode ou alterar a cor desse preenchimento ou alterar a cor do fundo. No caso, eu vou alterar aqui a cor do preenchimento para vocês verem. Acho que é um 120 esse fundo. Talvez seja um 120 aqui esse fundo. Ah, ficou muito escuro, é um pouco mais claro. Eu não sei exatamente qual que é o valor, mas pode ir tentando o valor do fundo padrão que vem. Ah não, tá muito escuro, tem que 180 talvez. Aqui, eu acho que é tipo isso, um 200, 210. Ou a gente pode alterar a cor do fundo para a cor que a gente quiser. Você pode ver aqui no Draw. No caso, vou colocar branco e vou tirar esse preenchimento. Só vai executar. E as linhas já estão branquinhas também. Eu vou aumentar essa resolução de Y para a gente ter uma noção melhor. Aqui, ó. Perfeito, a imagem é basicamente isso. Agora, para você fazer as ondinhas que eu estava falando, aí é um pouquinho mais complexo. A gente faz elas usando uma função de Perlin Noise, que é uma função que ela gera valores aleatórios contínuos. Ela pode criar esses valores em uma, duas ou três dimensões. Eu vou fazer com cada uma dessas e ir mostrando as diferenças. Para criar, a gente vai precisar de uma variável, de um float xof.
Ao invés de colocar no draw, eu vou fazer um setup para ele só executar uma vez. Só para demonstrar a função com o x. Esse x_off ele vai ser o valor em x que ele vai pegar a função. E daí para cada um desses valores em x ele vai pegar um valor em y um pouquinho relacionado ao anterior. Sim, vai ser uma linha contínua. Aqui, para colocar isso, a gente pode vir aqui dentro do loop, colocar mais um inteiro para deslocar, que ele vai ser waves, que são ondas em inglês. Essa nossa função para variar vai retornar um float, então a gente vai precisar converter para inteiro. A gente já pode mapear, porque ela vai retornar entre um valor entre 0 e 1. E daí a gente vai usar a função noise com xoff. Para mapear, vai ser entre 0 e 1. E a gente vai querer entre menos 10 e 10 também. E além de pixel, a gente também quer que desloque pelas waves. Se a gente der play, você vai perceber que não mudou nada. Por quê? Porque ele está sempre pegando a função pelo mesmo valor. A gente tem que alterar esse valor um pouquinho para ele ir alterando o valor que a gente recebe. Ao final de cada x, eu posso vir aqui, x_offset, e adicionar um pouquinho. Se eu executar agora, você vai ver que ele fica com essas super ondas. A gente pode deixá-las mais suaves diminuindo a quantidade que a gente adiciona aqui. Tem que ser adicionar bem pouquinhozinho, porque é uma função bem grande. E ó, agora ficam ondas mais razoáveis. Só que você também vai ver, essas ondas aqui, elas são só na linha, não tem nenhuma relação com a anterior. Parece tudo que tá uma quebrando na outra, uma quebrando na outra. E se você olhar no GIF, elas parecem ser ondas que vão, assim. Isso é porque o GIF ele vem de um bidimensional. A gente pode fazer isso criando mais um offset, só que daí agora para o y. Então a gente vai pegar uma coordenada x e y, essa função de nós. Aqui, y. E daí a gente também vai adicionar ela, só que daí a cada linha que a gente passa. Como a linha tem um espaço maior entre elas, a gente pode aumentar um valor maior também. Se você der play, elas ainda parecem sem relação nenhuma. Porque ele ao invés de pegar tipo só aqui assim, ele tá pegando, a gente não tá rezerando o x_offset. Então quando ele termina uma linha, o x_offset vai estar, por exemplo, 10. E daí, ao invés de ele zerar e começar a pegar os valores aqui, ele vai pular para cá e pegar os valores aqui. Ele vai pular para cá, vai fazer uma escadinha assim. E isso não é bom, porque os valores não têm uma relação ao outro daí. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai, a cada linha que a gente for fazer, a gente vai ter que alterar um pouquinho o y, zerar o x. Aqui ó, já são ondas que elas vêm aqui, tem esse negócio. Aqui parece que faz uns caminhos por dentro. Todas elas relacionadas. Cada linha tem uma em relação à outra também. Você pode brincar com esse valor aqui, se você quiser, para ver como essas diferenças vão variar. Quanto maior você colocar o valor aqui, mais você está diminuindo a função aqui. Tanto no x também. Se você colocar um valor maior, você está diminuindo a função aqui. E valor menor, você está aumentando. E é basicamente assim que você pode controlar como vai ficar o formato das suas ondas. Mas agora, se você quiser animar esse movimento, igual está no GIF, a gente pode criar uma variável, float. Porque a gente está fazendo isso só uma vez. Se a gente fosse fazer de novo, a gente teria que rezerar o y, igual a gente zerou o x. Só que se a gente, ao invés de zerar isso, a gente colocar um valor um pouquinho diferente, vai dar essa ilusão de deslocamento. Então a gente pode criar uma variável start, que vai ser o valor em que ele vai zerar cada uma das variáveis. E daí, ao invés de colocar igual a 0, a gente vai colocar igual ao valor de zeramento. Antes de começar a desenhar as linhas. Aqui, a gente já pode mudar isso aqui para draw de novo. Aqui, e daí se a gente for aumentando ao final de cada draw o valor onde ele começa, por exemplo, mais igual a 0.1, ele vai aos pouquinhos deslocando e vai ficar como uma animação. Podemos dar play. E ó, as ondas já estão indo para cima. Você pode pensar, tá, terminamos, podemos gerar o GIF. Só que a gente não pode, porque essas ondas elas estão vindo aleatórias. Ou seja, ela nunca vai se repetir. Se você fizer vários frames disso, acabar e negociar, ele não vai ser contínuo.
ele vai dar um cortezão e vai recomeçar de onde estava, vai mudar as ondas muito bruscamente, que não é o que a gente quer. A gente quer que elas pareçam estar indo para sempre no mesmo movimento. Para a gente fazer isso, a gente pode usar mais uma dimensão, a dimensão Z, e daí ao invés de a gente fazer o seguinte que a gente está fazendo, a gente tem um plano de valores aleatórios e a gente está movendo ele para cá assim, a gente pode ter um espaço de valores aleatórios e daí a gente pode criar um cilindro pegando os valores. Por exemplo, a gente pode pegar essa linha de valores aqui para o x, essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui, num cilindro, e daí ao invés de a gente deslocar isso igual a gente estava fazendo, a gente pode girar isso no espaço, porque os valores sempre vão ficar vindo daqui de baixo. E daí quando a gente completar um giro, a gente vai ter exatamente os mesmos valores que a gente teria no começo, e o próximo valor vai ser exatamente o mesmo valor do começo, igual. Então a gente pode só dar um giro, terminar o GIF e ficar repetindo. E ele vai parecer aleatório, só que ele na verdade só está pegando do espaço, sabe? Então para fazer isso a gente pode criar mais uma variável, float xof. Só que daí, agora, porque o que a gente precisa fazer? Antes a gente estava aumentando aqui porque a gente estava deslocando no espaço. Só que agora a gente não vai mais deslocar, a gente vai só girar. Para girar a gente precisa de uma função usando um ângulo. Então a gente vai criar também um float ângulo e um float ângulo de começo. E a gente pode tirar esse daqui, porque a gente vai fazer o nosso movimento baseado no ângulo. O x não vai se deslocar, então ele só precisa do x offset. E a gente pode rezerar ele todas as vezes. Enquanto isso, o y e o z vão girar. Para girar, a gente vai precisar calcular. Um deles vai ser o cosseno, o outro vai ser o seno do ângulo que a gente calculou. Porque esse cosseno ele vai pegar o ângulo e ele vai dar qual seria a coordenada em y nesse ponto, e o seno vai dar qual seria a coordenada em z, então cosseno. Só que ela precisa da fórmula radianos, a gente vai tratar o ângulo em graus, então a gente usa uma fórmula radians, que ele vai converter graus para radianos. E para o outro a gente usa o seno da mesma forma. Daí a gente vai conseguir duas coordenadas diferentes para o ângulo. Aqui dentro do loop, a gente pode fazer... A gente pode só copiar isso daqui. A cada y a gente vai ter que recalcular isso. Recalcular isso. Recalcular isso para o novo ângulo, né? Só que a gente não pode declarar de novo. E a gente rezera o x. Tá, o x vai aumentar assim mesmo. A gente pode tirar o y e a gente pode colocar aqui o ângulo que vai aumentar. E aqui ao invés do começo do y aumentar, que não existe mais, o começo do ângulo que aumenta. Podemos dar play. E ó. Você vai ver. Você pode perceber que ele está se deslocando para o lado. Isso é porque a gente fez um cilindro assim, que está errado. Então a gente precisa mudar a fórmula do seno e do cosseno para a gente fazer o cilindro assim. E a gente poder fazer os valores vindo por baixo. Então é só mudar todos os y's para seno, todos os z's para cosseno. Se a gente executar de novo, ainda está dando errado.
Ah, sim. A gente esqueceu de colocar o Z na equação de noise. Agora. Provavelmente estava certo antes, então vou precisar realterar o seno e o cosseno. Ah, a gente não está reserando o valor do ângulo. Ângulo off igual ângulo start. As diferenças estão muito pequenininhas por causa da escala. A gente está calculando com base em um cilindro de raio 1. Então ele fica dando umas voltinhas muito pequenininhas. Para a gente conseguir valores mais diferenciados, a gente tem que fazer um cilindro com raio maior. A gente pode aumentar o raio multiplicando esse valor. A gente está rezerando ele todas as vezes que a gente faz uma nova linha. A gente tem que rezerar todas as vezes que a gente começa. Isso. Agora a gente consegue girar com base no ângulo. E é isso. Você pode ver aqui que como a gente está aumentando 1 por 1 a cada frame, então o loop vai demorar 360 frames. A gente pode diminuir isso aumentando aqui, que vai aumentar a velocidade das ondas. Aqui, ó. E agora o loop ele está em 180 frames. A gente pode diminuir de novo essa velocidade diminuindo o raio, diminuindo a velocidade e mantendo o loop com a mesma quantidade de frames. Então agora a gente só vai precisar salvar todos os frames e depois criar a animação. Outra coisa que você pode fazer, se você quiser, é alterar as cores. Aqui o background está 255, a gente pode criar uma nova variável chamada background color. E a gente pode colocar a cor que a gente quiser. No caso eu vou colocar preto. Eu vou colocar a cor das linhas num roxinho. Então a gente pode vir aqui colocar fill, que vai alterar o preenchimento das formas, lembra? A mesma cor do fundo. A gente pode colocar stroke, que é a cor da linha, como lines. E alterar aqui, ao invés de colocar 255, a gente coloca background color. Dá play. E a gente tem um negócio muito mais vaporwave, realmente, com a estética que a gente queria. Agora, para salvar, é fácil. A gente pode vir aqui na nossa pasta, criar uma nova para a gente salvar os frames, colocar tipo, vou salvar como frames mesmo. E daí aqui, depois que você traçar as linhas, você pode colocar save frame. Daí você vai colocar o nome que você vai querer para o seu frame. Vai ser frames, porque está dentro da pasta ali, frames barra, ou seja, dentro da pasta eu quero que seja frame, hashtag, 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 porque no lugar desses hashtags ele vai colocar o número do frame, ponto .png. Fecha o negócio, ponto .png, fecha parênteses, salvou. Ah, outra coisa, se você quiser que ele pare de executar no frame 180, que é o que a gente fez antes, que seria bom, a gente pode colocar int frame count, vai começar em 0, e daí a gente pode colocar se frame count for menor ou igual a 180, a gente quer executar. Não, só se for menor, porque daí ele vai executar o 180 e vai parar. Se ele for menor do que 180, a gente vai querer executar isso e aumentar frame count. Se não, pode sair do programa.
Daí se a gente executar, ele vai demorar um pouco mais, salvando. Mas é só esperar. A gente pode ir, inclusive, na nossa pasta e ver os frames sendo criados. Ele terminou de salvar já. E depois disso você só vai querer abrir ele em algum programa de edição. O Processing até tem um jeito de fazer, mas a resolução fica muito baixa, então eu não recomendo. O ideal seria abrir um programa, colocar o valor de cada um desses frames como um frame realmente, 24 frames por segundo, e salvar. Se você quiser passar no Instagram, salva como MP4, vai dar uns 7 segundos, e posta lá, vai ficar no loop. Senão você pode salvar, exportar como GIF, e é isso.